Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida desta quinta-feira. Estamos aqui para mais uma vez trazer uma palavra do trono de Deus para o seu coração. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Nosso propósito é trazer sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Por isso, nesta quinta-feira, nós estamos mais uma vez aqui para trazer essa mensagem, para trazer essa palavra que com certeza vai fortalecer o seu coração, vai trazer direcionamento para a sua vida e vai te levar também a agir de uma forma diferenciada para que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Se você está aqui e ainda não está inscrito no nosso canal, aproveita para se inscrever, é inteiramente gratuito. Você se inscreve e aproveita também para clicar aí no sininho das notificações, porque aí sempre que houver um conteúdo novo, você será notificado desse conteúdo aqui no nosso canal. Outra coisa importante é você deixar o seu like. Quando você curte esse vídeo, o YouTube entende que ele é um conteúdo relevante e por isso o torna visível a mais pessoas. Agora, você pode ser um missionário, você pode ser uma missionária compartilhando esse link nas suas redes sociais. Basta você clicar aí em compartilhar e compartilhar então aí no status do seu WhatsApp, nos grupos que você participa e principalmente de 5 a 10 contatos no privado. Porque tem pessoas que não olham constantemente os grupos. Então, de repente você enviou para um grupo que você participa, mas nem todos visualizaram a mensagem. Mas se você enviar para o privado, com certeza essa pessoa vai visualizar a sua mensagem, vai clicar no seu link e vai ouvir a palavra do Senhor nesta manhã. Portanto, compartilhe aí com o maior número de pessoas que você puder para que nós possamos alcançar ainda mais pessoas com a palavra de Deus. Aí na descrição do vídeo tem um link. O primeiro link na descrição do vídeo é um link que te direciona para o nosso grupo fechado no WhatsApp, a nossa comunidade Reflexão e Vida no WhatsApp. Se você ainda não faz parte dessa comunidade, clica também aí nesse link, é também gratuito, você passa a fazer parte da nossa comunidade, a receber diariamente o nosso link e também outros conteúdos que volta e meia nós estamos postando aí, tá bom? Vamos então para a nossa reflexão de hoje. Veja, nós estamos chegando na reta final do nosso estudo no livro de Gênesis. O estudo de hoje, a reflexão de hoje, é a penúltima no livro de Gênesis e hoje nós vamos refletir no capítulo de número 49. O tema da nossa reflexão é Últimas Palavras. Últimas Palavras. Então, Gênesis capítulo 49 retrata o momento em que Jacó ele reúne os seus filhos para abençoá-los e depois que ele abençoa os seus filhos, ele então morre, né? Então ele recebe a recompensa de todo o seu trabalho. Então, Gênesis 49, nós vamos ler inicialmente os versículos 1 e 2, que nos diz assim: Depois disso, Jacó chamou seus filhos e disse: Reuni-vos para que eu vos anuncie o que vos acontecerá nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi vosso pai Israel. Então, uma coisa muito importante que nós percebemos já aqui no início desse capítulo 49 de Gênesis é essa oportunidade que Jacó tem de reunir os seus filhos. Infelizmente, nós vemos muitas famílias que não têm essa comunhão, que não têm essa unidade, irmãos que não se falam, pais que não falam com filhos, filhos que não falam com pais. Então, infelizmente, nós estamos vendo muitas famílias que estão destruídas. Não há comunicação, não há união, não há cumplicidade e não se reúne, né? Uma coisa interessante, quando a gente vê, por exemplo, no livro de Jó, o texto diz que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E todas as vezes que seus filhos se reuniam para fazer algum banquete, Jó, ele oferecia sacrifícios ao Senhor para consagrar os seus filhos, pedindo ao Senhor que perdoasse os seus filhos caso eles houvessem cometido algum pecado contra o Senhor. Então veja que Jó ele se importava com a vida espiritual dos seus filhos.
E nós, como pais, também precisamos nos importar não apenas com a vida financeira, com a vida econômica dos nossos filhos, mas nós precisamos nos importar com a unidade deles e com a vida espiritual. Quando nós nos importamos em transmitir valores e princípios do reino de Deus para os nossos filhos, nós temos o privilégio de poder ver os nossos filhos reunidos, unidos e juntos no mesmo propósito. Quando nós transmitimos princípios e valores do reino de Deus, nós temos o privilégio de poder descansar no Senhor, sabendo que a semente da palavra de Deus foi lançada no coração dos nossos filhos. Então, a partir do versículo 3 até o versículo 27, Jacó ele dá uma bênção para cada um dos seus filhos. E a partir do versículo 28, nós lemos assim: essas são as 12 tribos de Israel, e foi isso que seu pai lhes falou quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo sua bênção. Veja, no Salmo 127, o versículo de número 3, diz que os filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre, o seu galardão. Então, os filhos não nos pertencem, eles pertencem ao Senhor. São presentes de Deus para a nossa vida, são bênçãos de Deus na nossa vida, mas eles não nos pertencem, eles pertencem ao Senhor. Isso é algo extremamente importante para que nós possamos criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor, para que nós possamos conduzi-los na presença do Senhor, para que nós possamos criá-los de acordo com a palavra do Senhor. Isso é algo extremamente importante. Não apenas apresentar os nossos filhos a Deus, mas também apresentar Deus aos nossos filhos. Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Nós não vamos estar todo o tempo aqui. Haverá um momento em que nós partiremos daqui. E a melhor coisa que nós podemos deixar para os nossos filhos é o amor ao Senhor, é o temor a Deus, é o respeito às coisas de Deus. Isso é o legado que nós podemos deixar para os nossos filhos. A maior preocupação que nós devemos ter não é de deixar uma herança material, é de deixar um legado, sobretudo espiritual. É de deixar um legado acerca de princípios e valores que eles deverão assimilar e guardar em seu coração, de forma que eles possam ter isso sempre em mente e ainda quando não mais estivermos aqui, eles possam lembrar de tudo aquilo que nós lhes ensinamos. Então, nós precisamos abençoar os nossos filhos. Nós precisamos consagrar os nossos filhos ao Senhor. Da nossa boca devem sair palavras que abençoem os nossos filhos. Eu já vi pessoas que no momento de nervosismo, no momento de ira, falam coisas absurdas sobre seus filhos. Xingam seus filhos, amaldiçoam seus filhos. Isso é extremamente terrível. Nós precisamos abençoar os nossos filhos. Aquilo que nós falamos tem um poder de influência muito grande na mente e no coração dos nossos filhos. Uma prova disso é que lá em Mateus, no capítulo de número 3, Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17 nos diz assim: depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água e viu o céu se abrir e o Espírito de Deus descer como uma pomba vindo sobre ele. E uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, de quem me agrado. A coisa mais extraordinária que aconteceu no momento do batismo de Jesus não foi o céu se abrir, não foi o Espírito de Deus descer como uma pomba sobre ele. A coisa mais extraordinária que aconteceu no momento do batismo de Jesus foi quando o próprio Deus declarou: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me agrado, em quem eu me comprazo. Isso é tão interessante porque no capítulo 4, quando Jesus é levado ao deserto para ser tentado, o texto diz, no capítulo 4, a partir do versículo 1, o seguinte: então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome.
Então o tentador aproximou-se dele e disse: Se tu és filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. Agora observe o versículo de número 4. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Veja, Jesus estava 40 dias e 40 noites no deserto, jejuando, e a primeira tentação que o diabo apresenta a Jesus é de que ele transformasse aquelas pedras em pães, tendo em vista que Jesus estava com fome. Mas há um detalhe nesse texto, é que o diabo diz o seguinte: se tu és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Veja que ele tenta colocar em xeque a filiação de Jesus. Ele tenta colocar em dúvida a filiação de Jesus. Mas Jesus sabia quem ele era. E quando nós temos consciência de quem somos, quando temos convicção de quem realmente nós somos, da nossa real identidade, nós não nos abalamos com outras vozes. Veja, a resposta de Jesus é citando Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mas Jesus também estava se referindo àquilo que o próprio Deus havia dito no capítulo 3, versículo 17. Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, de quem eu me agrado. O próprio Deus já havia testificado publicamente para todos que Jesus era seu Filho. Jesus não se abalou com aquela tentação e com aquele questionamento do tentador. Ele simplesmente declarou que nem só de pão viveria o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus sabia quem ele era. Ele sabia que ele era o Filho de Deus. Então nós precisamos também falar palavras de bênção na vida dos nossos filhos. De tal forma que mesmo que eles estejam num ambiente distante de nós, mas eles possam lembrar da sua verdadeira identidade. Lembrar da sua real filiação e não se abalar, não se deixar levar, não se entristecer, não se enfurecer com qualquer outra coisa que eles venham ouvir. Se eles tiverem convicção de quem eles realmente são, se eles conhecerem a sua verdadeira identidade, eles não se deixarão abalar por nenhuma outra coisa, por nenhuma outra voz que tente questionar a sua identidade. Então, Jacó, ele reúne os seus filhos para abençoá-los. Ele sabia que estava próximo da sua morte. E a última coisa que ele faz com seus filhos é abençoá-los. Veja, qual foi a última vez que você sentou com seu filho para abençoá-lo? Qual foi a última vez que você sentou com seu filho para orar com ele? Para compartilhar a palavra com ele? Qual foi a última vez que você elogiou o seu filho? Qual foi a última vez que você destacou as virtudes e as qualidades do seu filho? Qual foi a última vez que você destacou algo positivo que ele fez? Às vezes a gente vê alguns pais que só falam das coisas ruins que seus filhos fazem. Só destacam as suas falhas, os seus erros. Deixa eu dizer uma coisa para você. Todos nós temos erros. Todos nós temos falhas, todos nós cometemos pecados. Já pensou se Deus fosse o tempo todo estar apontando para os nossos erros, apontando para as nossas falhas? O salmista diz que o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados. Ele age conosco com misericórdia. E nós precisamos aprender também a agir com misericórdia com os nossos filhos. Então, que da sua boca saiam palavras de bênção, e da sua boca saiam palavras que edifiquem os seus filhos. Eu vejo às vezes alguns pais que falam coisas tão ruins, que denigrem a imagem de seus filhos, que os expõem ao ridículo, que os expõem a constrangimentos diante de outras pessoas. Use a sua boca para abençoar os seus filhos. Declare palavras de bênção. Porque aquilo que você, como pai e como mãe, diz a respeito de seus filhos,
ter muito mais poder de influência sobre eles do que o que qualquer outra pessoa venha a dizer. Por isso que é importante falar sobre Deus para os seus filhos, por isso que é importante falar do amor de Deus para os seus filhos, porque essas palavras ficam guardadas no coração. Fale também do seu amor, fale o quanto você o valoriza, o quanto você reconhece, o quanto ele é importante para você. Sabe uma coisa interessante? Às vezes alguns filhos se esforçam, por exemplo, para agradar os pais. Às vezes para tirar uma boa nota, para de alguma forma receber algum elogio dos pais. E às vezes o filho tira ali uma excelente nota e o pai diz assim: você não fez mais do que a sua obrigação. Ora, uma palavra dessa, além de ferir o coração, desanima o seu filho a continuar fazendo aquilo que é o melhor. Então, reconheça o esforço, valorize a dedicação que o seu filho tem tido. Ainda que ele não acerte todas as vezes, mas é importante reconhecer. Agora, destaque uma coisa: mostre para ele que você o ama, que você o valoriza e que ele é importante para você, independente da nota que ele tire. Foi boa a sua nota, parabéns, você tirou uma excelente nota. Mas o seu valor é maior do que a nota que você tirou. O valor que você tem para mim, o significado que você tem para mim é maior do que a nota que você tirou, é maior do que todas as coisas que você possa fazer de positivo, porque o mais importante é o que você representa para mim, não é o que você faz para mim. Isso é importante porque às vezes algumas pessoas têm dificuldade de lidar com perdas, porque são o tempo todo cobrados para fazer aquilo que é perfeito, para ser o tempo todo infalível. E às vezes ela não consegue, ela se sente então inútil e incapaz, porque ela não consegue tirar uma boa nota. E deixa eu te falar uma coisa. A capacidade ela não é medida simplesmente por uma nota, por uma avaliação, por uma prova. O valor de um filho não está simplesmente naquilo que ele faz, mas naquilo que ele realmente é. Então, Deus disse para Jesus, acerca de Jesus: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me alegro, de quem eu me agrado. Então Jacó agora reúne os seus filhos e os abençoa. Declara palavras de bênção sobre eles. E aí então, o versículo 33 diz assim: quando José acabou de dar essas instruções a seus filhos, recolheu os pés na cama, expirou e foi reunido ao seu povo. Bem, Jacó sabia que estava chegando o momento da sua partida. Mas nós não sabemos o momento em que haveremos de partir. Podemos viver ainda 10, 20, 30, 50 anos, não sabemos quanto tempo. Mas pode ser hoje também o último dia da nossa vida, o último momento de estarmos com os nossos filhos. E se hoje fosse realmente o último momento, se hoje nós tivéssemos a oportunidade de dizer as últimas palavras para os nossos filhos, que palavras seriam essas? Se nós de repente partíssemos hoje, quais seriam as lembranças que nossos filhos teriam a nosso respeito? Se você partisse hoje, qual seria a lembrança que o seu filho guardaria no coração acerca do último encontro e do último momento que ele teve com você? Por isso é sempre importante não deixar nenhuma dívida em relação à demonstração de amor, de carinho e de respeito com os nossos filhos. Abençoe os seus filhos, como se hoje e como se esse fosse o último momento que você tivesse com eles. Fale palavras de bênção, fale do Senhor para eles, de forma que se você partisse hoje, ele pudesse ficar com o coração alimentado com as palavras que você transmitiu para ele. Então, as últimas palavras de Jacó foram de bênção para os seus filhos. Que as nossas palavras também sejam de bênção. Que as nossas palavras sejam também para edificar. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, ele diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que for útil e necessária para a edificação. Que as nossas palavras edifiquem a vida dos nossos filhos. Que as nossas palavras aproximem os nossos filhos de Deus. Que as nossas palavras sejam um instrumento de bênção na vida dos nossos filhos. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos conceda uma ótima quinta-feira
E se Deus nos permitir, amanhã, 6h30 da manhã, nós estaremos mais uma vez compartilhando a palavra de Deus. Mas não deixa de compartilhar o link desse vídeo. Compartilha com o maior número de pessoas que você puder, para que nós possamos alcançar muitas outras vidas com essa mensagem de fé e esperança. Deus abençoe, um forte abraço para você e para sua família, e nós nos vemos amanhã às 6h30, se Deus nos permitir.